Amém, a graça e a paz do Senhor a todos. Uma boa noite, que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. A gente vai, antes de mais nada, ler o texto. O texto está em Tiago, Epístola de Tiago. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Tiago está logo depois de Hebreus, bem lá no finzinho da Bíblia. A gente vai ler do 1 ao 8. Ele vai falar assim. Todo mundo achou? 1, 2, 3. E Tiago 1, do 1 ao 8. Ele vai falar assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, que é generoso, e receberá. Ele não repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-o com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois a sua mente está dividida e instável em tudo que faz. Amém? Essa semana, vocês devem ter percebido, a gente está um pouquinho mais lilás do que a gente estava na semana passada. A gente está na primeira semana de um período chamado Quaresma. E às vezes passa batido para a gente, porque a gente, por ser protestante, às vezes a gente vai deixando um pouquinho de lado o calendário litúrgico, que é da história do cristianismo, não da história só de uma parte do cristianismo, mas da história toda do cristianismo. E é um momento muito importante. A Quaresma é um momento que tem a ver com reflexão, ela tem a ver com um momento onde a gente para olhar e ver como a gente tem vivido, onde os nossos passos têm nos levado, onde os nossos caminhos estão dando. E o calendário litúrgico, de uma forma completa, ele é quase que uma liturgia no tempo. Então a gente tem o período de advento, onde a gente espera com ansiedade, expectativa que Deus apareça, e aí Deus vem com Jesus, e aí depois a gente vem para um tempo comum, que é um tempo de adoração e louvor, porque todo dia Ele faz o sol nascer, todo dia Ele faz o sol se pôr, todo dia Ele tem cuidado da gente. E aí a gente chega na Quaresma, um momento de confissão, percebe, muito parecido com o que acontece na rotina do culto. Então a liturgia, o calendário litúrgico, ele serve para isso, para guiar a gente num período de reflexão, que não dure só 5 minutos num domingo, mas que dure realmente o nosso ano inteiro. E aí no ano que vem a gente vai repetir, no outro ano a gente vai repetir, porque isso precisa ser uma sequência na nossa vida. E a Quaresma, ela tem esse ponto, que é um lugar onde a gente tem a chance de rever os nossos caminhos, onde a gente tem a chance de se analisar, de se autocriticar e chegar a um ponto de reconhecimento do que a gente precisa mudar. Só que, para que essa mudança faça sentido, ela não pode ser uma mudança que é imposta por nada que é externo. Não adianta o Lu chegar para mim e falar assim: você precisa mudar. Aí eu vou lá e, mesmo sem concordar, começo a me policiar e mudo. Não faz sentido. A mudança que faz sentido é a mudança que nasce da fé, no nosso coração, na fé em Deus. E é um pouquinho disso que eu quero falar hoje, sobre esse tema que é tão importante, que é a fé. E me parece que é exatamente o tema-chave da carta de Tiago, né? A gente vai ver que Tiago, ele vai confrontar a forma como a gente fala que tem fé com a forma como a gente vive. E ele vai colocar as duas coisas numa balança e vai falar assim: isso aqui é igual a isso aqui não está. Então, a gente tem no livro de Tiago, que é a carta onde a gente vai se basear hoje, esse começo. E para a gente entender um pouquinho melhor, a gente precisa ter em vista uma coisa que às vezes passa batido quando a gente está lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento.
Mas, de forma geral, a Bíblia possui diversos tipos literários. A Bíblia vai ter livros que vão ser históricos, ou seja, eles vão ter a função de contar histórias. A Bíblia vai ter livros que são legisladores, ou seja, por exemplo, Levíticos, né, que ele tem uma função de explicar para o povo a lei. A Bíblia vai ter livros proféticos, onde vai contar a ação dos profetas e principalmente o porquê que Deus levantava profetas e quais eram os pecados que faziam com que esses profetas fossem levantados. A gente vai ter o Novo Testamento com os Evangelhos, onde o principal foco é explicar a história de Jesus e contar desde o nascimento até a sua ressurreição. A gente vai ter as cartas, que é aqui onde a gente chega, que são, na verdade, cartas. Às vezes a gente olha para o texto e acha que esse texto é um livro. Porque quando a gente está lá, se eu pergunto para vocês, quantos livros tem na Bíblia? Todo mundo que sabe vai falar, tem 66. Mas são 66 livros, mas nem todos eles têm uma função de livro, eles são cartas. Algumas delas, né? E aqui em Tiago a gente tem uma carta. E qual que é a característica inicial de uma carta? A carta ela tem um destinatário e ela tem uma razão. Ninguém envia carta para ninguém, escrever uma carta e deixar lá no correio sem que você destine essa carta para alguém, e ninguém envia uma carta sem motivo nenhum. Então toda carta tem um destinatário e tem uma razão. E aí a gente vai ver que Tiago ele tem um propósito quando ele escreve a carta. Ele começa aqui falando assim, ó: envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. As 12 tribos espalhadas pelo mundo, prazer. 12 tribos espalhadas pelo mundo hoje. É uma carta que foi escrita para um público-alvo lá no comecinho da igreja. Talvez Tiago seja o texto mais antigo que foi escrito. Talvez a primeira carta a ter sido escrita antes das outras ainda. Mas não é uma carta que é presa no tempo, porque ela é uma carta que foi inspirada por Deus. E tendo sido inspirada por Deus, ela é uma carta que atravessa os séculos, que atravessa os milênios e que ao alcançar a gente, atravessa os nossos corações. Por isso o título que eu deixei para esse sermão é Tiago, uma carta para mim. Mas não só para mim, uma carta para nós. Tiago é uma carta para nós. Então, o meu convite é, todas as vezes que você for ler as cartas da Bíblia, pensa que foi uma carta que foi escrita para você. E aí você vai ver que essa carta às vezes tem um assunto principal. E aí, em cima desse assunto principal, desenrola toda a história. Ou essa carta trata de alguns assuntos, mas aí a gente vai analisando o texto e degustando dele. E isso é uma satisfação. A gente está num processo de fazer a leitura anual da Bíblia. Mas o convite é a gente ler a Bíblia, se deixando ser abraçado por essas palavras. Não só para cumprir um rito num calendário, mas para que essas palavras realmente alcancem o nosso coração e transformem as nossas vidas. E aí, agora sem mais delongas, né, já introduzidos ao tema, eu queria pensar em algo que começa aqui em Tiago, vai estar do 2 ao 4. Eu não vou ler de novo. Mas ele vai falar que a gente precisa se alegrar quando a gente passar por provações. E não parece ser uma coisa muito lógica. Pelo contrário, parece ser uma coisa muito pouco óbvia, né? Quando eu estava escrevendo, eu até escrevi: ninguém em sã consciência vai falar assim: ó, Jennifer, todas as vezes que você tiver um problema muito grande, sabe o que você faz? Fica feliz. Não é uma coisa que parece ser lógica, não é uma coisa que parece que é o sentido normal. Mas Tiago não termina na dor, porque isso realmente não é lógico. Eu falo: Jennifer, toda vez que você passar por uma situação, fica feliz. Ela vai falar: você tá maluco. E talvez eu esteja até muito corajoso para falar isso para ela. Mas o que o texto continua, né? Ele vai falar assim: porque a fé, quando ela é provada, ela produz a
Perseverança. E a perseverança, quando ela tem espaço para florescer, ela amadurece, de forma que a gente se torna completo. Algumas versões vão até mais profundas, né? Vamos falar assim, porque a perseverança, quando amadurece, os torna perfeitos. E aí a gente fala, nossa, perfeitos é uma palavra difícil. Porque quando a gente pensa em perfeitos, a gente vai falar de alguém que nunca erra, né? Pelo menos eu, quando penso em alguém perfeito, eu penso em alguém que nunca erra. Mas não é sobre essa perfeição que o texto está falando. A perfeição está falando justamente aqui sobre completude, sobre maturidade, sobre integridade. De manhã na escola dominical eu estava falando sobre a questão da palavra integralidade, né? Integridade, que vem dessa mesma situação de integral, que tem a ver com ser inteiro. John Wesley vai falar, e até hoje ele é muito criticado por alguns, quando ele fala sobre acreditar na perfeição cristã. Que o metodista precisa alcançar a perfeição cristã. E até eu já olhei para isso, para essa fala de Wesley e falar, tá, precisa, né? Mas daí para alcançar é outra história. Só que essa perfeição não está ligada exatamente com nunca errar. Ela está ligada com ser completa. Sabe, é o exemplo, acho que o exemplo mais claro que a gente vai ter é de um bebê que nasce. A gente está com um bebê pequenininho aqui, o Davizinho. Ele nasceu sem dente, certo? Nasceu sem saber falar, não consegue se desenvolver, se desenvolver não consegue, se manter, ele não tem coordenação motora ainda, mas o médico, quando entregou você para ele, falou o quê? Ele é perfeito, não é? E de fato ele é perfeito, porque ele tem tudo que ele precisa para poder se desenvolver. E a mesma coisa é a gente, quando a gente fala de perfeição, a gente está falando disso, que a perseverança vai produzir na gente tudo que a gente precisa para poder se desenvolver. A perseverança vai produzir na gente a perfeição no amor de Deus, onde a gente realmente vai ser aquilo que nós fomos chamados para ser. E essa perseverança nasce com uma semente. Qual que é o nome dessa semente? Fé. E aí surge então, acho que a pergunta de milhões. O que é fé? E essa é uma pergunta difícil, principalmente pra gente. Porque na nossa cultura, qualquer crença em uma religião a gente chama de fé. Não importa a religião que a pessoa tem, a pessoa vai falar que tem uma fé. Até um pensamento positivo exagerado, a pessoa vai falar, não, eu tenho muita fé que eu vou ganhar na loteria. Vira fé. Um pensamento positivo, jogado no extremo, vira fé. Só que parece que nada disso é fé, de acordo com a Bíblia. E aí a gente piora, porque às vezes, até dentro do nosso meio, do cristianismo, a gente vai ver pensamentos estranhos e alheios ao que é o pensamento bíblico de fé, quanto muitas vezes a gente acha que a fé é só um poder místico que tem o poder de manipular o sobrenatural. Então, se eu tiver muita fé, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nada disso traduz o que é fé. E se as nossas definições sobre fé estão erradas, é muito provável que a nossa perseverança também fique fragilizada. Sabe por quê? Porque se eu acredito que a fé é uma ferramenta que faz eu mexer no sobrenatural, e aí eu vou às vezes orar com muita fé e uma coisa não vai acontecer. Não importa a fé que eu orei, algumas coisas que a gente orou não vão acontecer. Só que quando essas coisas não acontecerem, a gente vai se desiludir, a gente vai fraquejar. A nossa fé, por a gente não ter o conceito certo do que é a fé e não estar firmados de verdade nessa fé que se manifesta
mesmo nos tempos de crise, mesmo em meio às provações, e que produz em nós uma perseverança. Por a gente não ter essa fé, a nossa perseverança fica frágil. A gente fica suscetíveis a deslizes, a desvios, a abandonos. Quantas pessoas não largaram a fé no meio do caminho? Porque queriam muito que uma coisa acontecesse e essa coisa não aconteceu. Quantas pessoas a gente não conhece? Que talvez não estão mais aqui porque queriam muito que alguma coisa acontecesse. Então, se nada disso é fé, ou nada disso pelo menos é a fé bíblica, a fé que a Bíblia se empenha em explicar pra gente, o que é fé de verdade? O que é a fé bíblica? Se a gente quiser entender o que é a fé bíblica, tem um lugar que a gente precisa ir para entender. É a Bíblia. Nenhum outro lugar vai conseguir explicar tão bem o que é a fé bíblica, ainda que outros lugares talvez possam explicar a partir da Bíblia e a gente ter uma compreensão melhor. Não estou falando contra ler livros nem nada disso, mas o que tem que sustentar a nossa fé tem que estar na Bíblia. E aí, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa para escrever hoje, eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha parado para pensar. Mas a Bíblia quase não fala de fé no Antigo Testamento. A Bíblia quase não fala a palavra fé no Antigo Testamento. A Bíblia fala de muita fé, mas ela quase não usa a palavra fé. E eu fiquei procurando, dei uma pesquisada e na minha Bíblia mesmo não tem nenhum versículo que está traduzido como fé no Antigo Testamento. Curioso isso. Em algumas traduções tem, a minha está um pouquinho diferente, mas em algumas traduções eu encontrei Abacuque 2:4. A gente consegue projetar? E tomara que esteja na versão boa. Vou pedir para projetar porque é mais fácil do que pedir para achar. 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Então aqui a gente tem um primeiro resquício do que quer dizer a fé bíblica. A fé bíblica não é uma força de vontade, não é algo que eu acredito só na minha cabeça, algo que está só muito forte na minha cabeça, mas que não vem para a vida. Mas a fé bíblica é uma fé que molda o jeito que eu vivo, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é a forma com a qual o justo viverá. E eu vou dizer mais, a gente só é justo porque a gente é justificado, e a gente só é justificado porque a gente é alcançado por essa fé, porque Deus coloca em nós essa fé no nosso coração. A gente só consegue viver de forma justa se for pela fé. A fé precisa ser algo que vai sair do mundo das ideias, né? Platão vai falar que existe um lugar que às vezes pro crente, né, fica mais fácil, o mundo espiritual e o mundo físico. Platão chamava de o mundo das ideias e o mundo da matéria. Mas a fé não é algo que existe e só acontece no mundo espiritual ou só no mundo das ideias. Precisa vir para o mundo físico. Precisa refletir nas nossas ações, precisa refletir na forma como é que a gente vive. Se a fé que a gente quer é a fé bíblica, a gente precisa seguir a fé que a Bíblia ensina que a gente tenha. E aí eu fiquei pensando muito, por que o Antigo Testamento usa tão pouco a palavra fé e o Novo Testamento usa tão mais? Porque Jesus é a chave dessa fé. A fé cristã, ela nasce quando a gente entende que Jesus viveu, morreu, mas ressuscitou e Ele está vivo. A fé cristã nasce quando a gente entende que Jesus
é o Cristo prometido. E aí a gente vai ver Jesus falando muito sobre fé. Mas todas as vezes que ele fala sobre fé, ele fala sobre o quanto a nossa confiança precisa estar nele. E todas as vezes que Jesus elogia alguém, como a gente vai ter o caso do centurião ou da mulher sirofenícia, onde Jesus elogia a fé de certas pessoas, essa fé não é sobre a vontade que essa pessoa tinha. Nossa, Jesus não está olhando e falando assim, nossa, em Israel inteiro não tinha ninguém que queria tanto que sua filha fosse curada como você. Jesus está falando, olha, em Israel inteiro, ninguém acreditou em mim, ninguém colocou tanta confiança em mim, como você está colocando. O centurião vai falar que Jesus nem precisava ir na casa dele, enquanto para os judeus Jesus precisava, e ele saía lá, precisando ir nas casas para operar milagre. A mulher sirofenícia ouve uma palavra que a princípio faria qualquer pessoa desistir, mas ela fala assim, Jesus, o Senhor é o dono do pão. E se o Senhor é o dono do pão, se o Senhor é o pão, até as migalhas são suficientes para me sustentar. Até as migalhas são suficientes para me socorrer. Veja, a fé não está... a qualidade da fé não está na força do que a gente acredita, mas em quem de fato a gente acredita. E aí, a gente vai ver que Tiago, ele traz isso de uma forma muito clara, ele traz de uma forma pesada. Enquanto no Antigo Testamento quase não tem a palavra fé, na carta de Tiago vai falar mais de 16 vezes essa palavra, em 5 capítulos. Em 5 capítulos Tiago está lá, fé, 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 a fé é isso, a fé é isso, a fé é isso, a fé não é isso, a fé não é isso, a fé não é isso. Tiago está muito preocupado em explicar para a gente, ele estava muito preocupado em explicar para os leitores originais, mas ele também está muito preocupado em explicar para a gente o que é a fé que Deus tanto quer, que é a fé que Deus tanto procura, a fé que Ele quer cultivar no nosso coração, a fé que faz a gente florescer e faz com que o mundo seja salvo. Porque a gente às vezes é tão egoísta, e aí a gente vai falar um pouquinho para frente aqui, pegando um spoiler já, Tiago 2 vai falar sobre que a fé sem obras é morta, que é uma fé que não salva. E aí a gente olha para esse texto e fala assim, não, então será que Tiago está falando que a gente precisa fazer obras, porque fazendo obras a gente vai alcançar a salvação? Não, não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando que se eu tenho fé no meu coração, essa fé necessariamente precisa transbordar em boas obras. Porque se ela não transborda em boas obras, se essa é uma fé que está só na minha cabeça, é uma fé morta. E uma fé morta não vai salvar ninguém. E a gente olha assim, não vai salvar ninguém, e a gente fala, é uma fé que não vai me salvar. Olha que egoísmo. Sendo que a fé pode ser uma ferramenta para salvar o outro. Porque aí a gente vai continuar lendo os textos de Tiago, ele vai falar assim, ó, você não pode ter preconceito. Se você é rico, você tem que ajudar o pobre. E aí a gente vai ver e vai falar assim, por que uma pessoa pobre vai olhar e vai falar assim, nossa, ele era rico, ele me ajudou, ele não precisava me ajudar. Essa pessoa vai ser constrangida por um amor que não é o seu amor, é o amor de Deus que extrapola para além de você, mas que é manifestado através da sua fé, através da sua ação, através do jeito com que você vive a sua vida. A fé não é só uma ferramenta que Deus usa para te salvar. E enquanto a gente for egoísta a esse ponto, a gente vai correr, e talvez não vai ser salvo. A fé é uma ferramenta que Jesus usa para salvar a gente. Que Jesus usa para me salvar, e enquanto Ele me salva, Ele usa para salvar a Jennifer, e enquanto Ele está salvando a Jennifer, Ele está usando a fé da Jennifer para salvar quem está com ela, perto do trabalho. É uma fé que se espalha, é uma fé que assim como o fogo incendeia uma floresta. A fé não é algo que foi feito para a gente viver solitário. A fé não é algo que foi feito para a gente viver de maneira irresponsável, achando que é só o jeito que eu acredito, é só eu falar que eu acredito em Jesus, que eu estou salvo. Afinal, eu acredito que Jesus nasceu. Eu tenho até evidências históricas que vão falar que é impossível que não tenha existido um Jesus. E aí Tiago vai rir da nossa cara e vai falar assim, que legal isso. Eu vou falar uma coisa para você. Até o diabo sabe que Jesus existe. Até o diabo crê em Deus. E ele morre de medo. Não sei se está dando para entender aonde
onde eu quero chegar, ou onde Tiago queria chegar. Mas a fé precisa extrapolar o jeito que a gente pensa, para partir para o jeito que a gente vive. A fé precisa ser o jeito que a gente encara o mundo. A fé precisa ser o jeito que a gente encara a vida. Porque aí, quando a nossa fé for madura, a gente vai passar por provações. E aí a gente vai saber que, assim que nem a gente cantou hoje, igualzinho, meu rei ressuscitou. Ele venceu a morte. E aí, se ele venceu a morte, que problema que é grande demais. Se ele venceu a morte, por que eu ainda tenho medo de morrer? Se ele venceu a morte, o que me preocupa tanto nessa vida? Que não viver para ele, que não agradar a ele, que não entregar cada suspiro, cada fôlego meu para ele. A fé precisa ser o nosso mediador, porque a gente precisa saber que a nossa fé em Jesus muda tudo. Porque fé em Jesus, como eu falei, não é só acreditar que Jesus existiu. Fé em Jesus é acreditar que Ele ressuscitou, mas que Ele está do seu lado. E aí eu queria te falar que enquanto eu estava pensando nisso, eu pensei o quanto que os meus pecados não são, antes de mais nada, testemunhas da minha falta de fé em Jesus. Porque se eu estou dirigindo e eu estou sozinho no carro, e aí alguém me fecha, eu vou lá e xingo a pessoa. Agora, se eu estou dirigindo e eu tenho certeza que Jesus está sentado no banco passageiro, a pessoa me fecha. Se eu pensar em xingar, o que eu vou fazer? Opa, peraí, Jesus está aqui do meu lado. Não vou falar não, ficar quietinho, cala-te boca. Se eu estou numa roda de amigos e de repente eu estou com uma vontade de contar uma mentira, eu vou olhar para Jesus, que conhece todas as palavras que sabe da minha boca. Eu sei que Ele está do meu lado, Ele sabe que eu estou inventando a história. Eu vou inventar para eu olhar para Ele e Ele falar assim: você sabe que não foi assim, né? Você sabe que não era isso. Você sabe que você está mentindo. Não vou. Tipo, todas as vezes que eu estou muito inclinado a pecar, e todas as vezes que eu cedo a essa tentação, de alguma forma, isso está revelando dentro do meu coração que talvez eu ainda não tenha entendido que Jesus está comigo o tempo todo. E aí vem a questão de que a nossa fé precisa ser amadurecida. Sabe por quê? Porque é um exercício, a gente vai se policiando onde a gente lembra, e eu vou me forçando a me lembrar: não, Jesus está comigo aqui agora. E aí, algumas vezes eu vou querer fazer alguma coisa errada, eu vou falar: não, Jesus está comigo aqui agora. Algumas vezes eu ainda vou fazer algumas coisas erradas, eu falo: nossa, Jesus estava comigo aqui e Ele viu o que eu fiz. Só que aí, quando aparecer de novo a oportunidade de fazer o que é errado, talvez eu já consiga falar: não, agora eu não vou fazer não, porque Jesus está comigo aqui. E veja como isso vai de uma forma concreta nos aperfeiçoando. Como a gente vai amadurecendo, como a gente vai melhorando, como a gente vai sendo construído e sendo moldado e sendo transformado à imagem daquilo que Deus quer que a gente seja. Pela simples ciência de que o Rei ressuscitou e Ele está do meu lado. O Cordeiro que foi morto por causa dos meus pecados, que teve pregos cravados na mão e nas pernas e morreu numa cruz por causa dos meus erros, está do meu lado. E eu não quero falar para Ele assim: não, Deus, eu vou colocar mais esse na sua conta. Ainda que às vezes eu coloque alguns erros, algumas falhas, mas já não é mais o jeito que eu quero viver, porque a fé em Jesus vai nos aperfeiçoando, vai nos transformando, vai nos mudando, vai nos moldando, de forma que a gente nunca mais é o mesmo, nunca mais é igual. E a gente vai crescendo, a gente vai se construindo, a gente vai se transformando. E essa fé, ela é maravilhosa demais, porque a gente vai continuar. A gente vai continuar aqui em Tiago. Tiago 2 vai falar sobre a fé ser morta. Tiago 3 vai falar que a sabedoria vem de Deus. Vai falar sobre a importância da gente refrear a língua. E aí eu já falei, né? Se Jesus está do nosso lado e Ele sabe tudo que a gente vai falar, a gente não vai ter mais facilidade em refrear a nossa língua.
vai falar sobre a necessidade que a gente precisa ter de se aproximar de Deus no 4. Vai falar sobre a importância de resistir o diabo. E aí enquanto eu estava escrevendo, eu até brinquei com a Jennifer. Se eu tenho certeza que Jesus está do meu lado, a hora que o diabo aparece com uma tentação, eu tenho muito mais facilidade de falar, sai, capeta, do que cair. Essa fé que vai construindo a gente. Essa fé que vai fazer com que a gente não confie na gente mesmo, porque a gente vai olhar para Jesus e vai falar assim, se Ele é tão digno, Ele é tão puro, Ele é tão bom, Ele é tão poderoso, por que quando eu vou tomar as minhas decisões eu não pergunto para Ele o que eu vou fazer? Por que quando eu vou tomar minhas decisões eu não paro um pouquinho para ouvir qual que é a vontade dEle, o que Ele pensa a respeito disso? Essa fé em Jesus, e aqui eu queria ficar um pouquinho mais, essa fé em Jesus é o que nos leva ao entendimento de que a gente pode ter dores na nossa vida, a gente pode ter situações difíceis na nossa vida, a gente pode ter enfermidades, e por saber que Jesus está do nosso lado, a gente pode levar para Ele essas dores, a gente pode levar para Ele essas enfermidades. É por isso que a gente ora por doentes, é por isso que a gente ora acreditando que Jesus pode curar, porque a gente sabe que Ele pode curar. A questão não é saber que Ele pode ou não curar, a questão é saber que Ele está ouvindo o que a gente está falando. A questão é saber que quando eu oro, eu não estou falando sozinho com uma parede, mas eu estou falando com um Deus que está aqui do meu lado, me ouvindo. E eu falar isso aqui muda muito, 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 muito. E fugindo das programações, eu queria enganchar aqui um testemunho pessoal. Para muitas pessoas eu já contei, mas para algumas eu nunca contei. E provavelmente para ninguém eu contei esse testemunho de forma inteira. Mas quando ano retrasado, 2023, quando eu estava pensando se eu fazia teologia, se eu não fazia, tentando decidir que rumo tomar, lembro que em um porão eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, ou se o Senhor não falar comigo, eu não vou fazer. Porque eu já me inscrevi 3 vezes no curso, eu já fiz todas as vezes que eu achei que era, mas se dessa vez não tiver uma palavra clara do Senhor, eu não vou fazer. E eu esperava muito uma resposta naquele porão. Eu lembro que em determinado momento, era uma pastora convidada, ela chamou o pessoal para orar, e eu falei, é agora, Deus vai falar comigo agora, um sim ou um não, mas vai vir agora. E naquele domingo, naquele sábado, não veio nem um sim, nem um não, nem nada. Deus simplesmente não me trouxe nenhuma resposta aí. E eu saí de lá com uma certeza. Eu falei, quem não tem resposta tem um não. E eu fiquei nisso, né? E aí a gente seguiu. Uma semana depois eu fui para um culto que era lá em Campos, né? Um culto distrital. E aí o pastor fez um apelo, tipo, uma palavra que me alcançou muito no meu coração aquele dia, sabe? E eu, muito quebrantado por aquela palavra, fui até lá na frente e aí em determinado momento o pastor falou, não, agora você não vai voltar daí sem ninguém vir te dar um abraço. Ninguém que veio aqui pra frente vai voltar sem ter um abraço. E aí, no momento que eu fui abraçado por uma outra pastora, ela falou assim, tem uma coisa que Deus está me incomodando para falar desde a hora que você chegou. Que Ele ouviu sua oração. Ele sabia o que você estava falando. E Ele está falando que é para você ir, que Ele vai estar com você. Eu não sabia de nada que eu orei, porque eu orei em silêncio, no meu cantinho, na mesa de som. E Deus ouviu. E aquilo fortaleceu tanto minha fé, que acho que coisa de 1 ou 2 semanas depois, eu lembro que a tia estava com febre, sabe? Isso eu acho que eu não falei nem pra ela. E eu coloquei a mão nela à noite assim, eu senti ela muito quente. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo minha oração, eu sei que o Senhor ouve tudo que eu falo. Então eu peço em nome de Jesus, baixa essa febre, Pai, porque eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor está ouvindo. Eu senti na minha mão a temperatura dela baixando.
Tipo, não é sobre a qualidade da fé, não é sobre a quantidade de fé, não é sobre a capacidade de fé. É sobre a certeza de que a gente tem um Deus que ouve as nossas orações. Que a gente pode levar as nossas dores, que a gente pode levar os nossos sofrimentos, que a gente pode levar as nossas mazelas, que a gente pode levar as nossas dúvidas. Que aí quando a gente não sentir sabedoria o suficiente, a gente pode pedir para Ele. Que quando a gente não se sente aprimorado e aperfeiçoado completamente, a gente pode levar para Ele. Porque Ele ouve. Ele ouve a sua oração, Ele ouve a minha oração. Mas a gente precisa tirar a fé daqui e trazer a fé para cá, para a carne, trazer a fé para a nossa vida, trazer a fé para o nosso mundo. A fé é uma ferramenta que Deus usa para nos salvar, mas também é uma ferramenta que Deus quer usar para a gente ajudar Ele, não ajudar, mas para a gente cooperar com Ele na ação de salvar o mundo. A gente não foi chamado para viver uma vida para a gente mesmo. A gente não foi chamado para viver uma vida que se reduz em conquistar coisas, conquistar o favor divino e ser muito abençoado. A gente foi chamado para viver uma vida que transborda a graça dele, que transborda o amor dele, que transborda a bondade dele. Que diante de cenários de morte, a gente chega e fala assim: morte, onde você está? Meu rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Ele venceu hoje, mas ele venceu para sempre. E aí, já pensando já em encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Sinceramente, quando você olha para o seu coração, quanto de fé, dessa fé que a gente está falando, uma fé bíblica, você consegue enxergar nele? Porque quando eu olho para o meu, e aí eu vou lembrar, né, do que eu falei, quando eu olho principalmente para os meus erros, para os meus pecados, eu vejo que tem muita fé que Deus precisa me dar ainda. Só que tem um texto que é muito bonito, onde um pai vira para Jesus e fala: Jesus, eu creio no Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. E Jesus não fala assim: não, vem quando você tiver fé suficiente, sua fé está baixa. Jesus fala: vai, a sua fé te salvou. A nossa fé, e aí é o que Jesus fala, mas se ela for pequenininha, o tamanho de um grão de mostarda, ela já tem capacidade de crescer e dar muitos ramos, fazer realmente sombra para a gente, fazer sombra para os outros. Mas a gente precisa pedir para Jesus aumentar a nossa fé. A gente precisa pedir e lembrar que a gente pode pedir para Jesus nos ajudar na nossa falta de fé. Ele pode nos ajudar naquilo que nos falta. Então queria te convidar a baixar a sua cabeça. Queria te convidar a olhar fundo no seu coração, sabe? Não ficar preocupado com quem está do seu lado, não ficar preocupado com nenhuma outra coisa, senão com a certeza de que Deus está do seu lado, que Ele está ouvindo a sua oração, que aquilo que a gente fala para Ele de jeito nenhum é perdido, que aquilo que a gente fala com Ele de jeito nenhum é esquecido. Pelo contrário, o que a gente leva para Ele são sementes que Ele, na hora certa, vai usar de alguma forma. E aí, já pouco importa a resposta que Ele vai dar, pouco importa se, de repente, eu estou orando por alguém ser curado, essa pessoa não é curada. Não importa, porque importa que a gente sabe que Ele nos ama. E que a vontade dele é melhor que a nossa vontade, que a bondade dele é maior do que o que a gente consegue entender. E aí a gente começa a falar com ele, fala: Deus, mas eu queria que fosse assim. E aí ele, cheio de amor e cheio de bondade, vai falar: eu sei, mas a minha bondade, a minha vontade
determinam que seja assim, e a gente vai falar assim: Senhor, a sua vontade é melhor que a minha, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga compreender, mas eu não me movo pelo que eu acredito, eu não me movo pelo que eu entendo, eu me movo e eu vivo pela fé, porque é assim que o justo foi chamado para viver pela fé, em um Deus que nos ama, em um Deus que nos ouve, em um Deus que nos alcançou, onde ninguém mais podia alcançar a gente. É acreditar e ter certeza que Ele é o Pai das luzes, no qual não há nem sombra e nem variação de mudança. É acreditar que Ele é quem nos sustenta, quem nos faz amadurecer. Deus tem nos chamado e nos formado para sermos inteiros. E essa inteireza Ele vai gerando no nosso coração a partir da fé. Jesus, nós pedimos, nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa falta de fé. Mas se manifesta em nós, Pai. Traz ao nosso espírito essa certeza de que o Senhor está do nosso lado o tempo todo. Que o Senhor está do nosso lado quando nós queremos fazer algo errado, é verdade, Senhor. Esteja, Senhor, nos lembrando disso, para que nós cada dia mais caminhemos em caminhos de retidão. Mas também que o Senhor está ao nosso lado em momentos difíceis, nas lutas, nas dores, nas amarguras, nas noites escuras. Que o Senhor continua sendo a luz que brilha. Porque a nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa fé está no Senhor que venceu a morte, que ressuscitou, que vive para sempre, que é o Rei de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Para quem não há nem impossíveis e nem dificuldades. Para aquele que era, mas que é e que há de ser para sempre. Em nome de Jesus.